Oi, crianças, que bom que vocês estão aí, tá? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que os corpos produzem som, capítulo 9 do livro de vocês, tá? Dando continuidade no livro de vocês, tá certo? Então vamos lá. O que é som? Ouvir o rádio, deixar cair um jarro de vidro no chão ou até mesmo que bater palma, tá? Ao término de um espetáculo, todas as ações produzem som. Todas as nossas ações, elas produzem som, certo? O som é o quê? É o resultado de um movimento vibratório que provoca uma perturbação no meio, cujo efeito é captado com seus ouvidos, tá? O som, ele é captado pelos nossos ouvidos, tá? Beleza? Então, ok. Se você colocar a mão na sua garganta e emitir um som qualquer, sentirá o quê? Sua garganta tremer. São os movimentos vibratórios da sua corda vocais, provocando que uma perturbação no ar. Tá? Ao falar, você faz um movimento vibratório, tá? Que provoca essa movimentação no ar, beleza? Ok. Então vamos lá. Para se propagar, o som precisa de quê? De um meio material, que pode ser sólido, líquido e gasoso, tá? Se puséssemos nossos ouvidos perto do chão, em uma estação de trem, sentiremos o que? A vibração sempre que um trem se aproximar. O que provoca o quê? Que o chão é o que? Um meio sólido. Que prova que o chão é um meio sólido de propagação sonora, tá? O chão ele é um meio que vai propagar esse movimento, essa vibração, tá? Então, da mesma forma, tem uma água, tá? Como, por exemplo, como as baleias conseguem se comunicar emitindo o som, né? Então, ela consegue se comunicar emitindo sons, que são o quê? Audíveis a longas distâncias, tá? Que é um meio de propagação líquido, tá? Um meio material líquido que a gente fala. E eu tenho também um sólido, né? Que é um meio material sólido, né? De propagar os sons. Qual é esse meio sólido, né? Por exemplo, quando ouvimos uma canção no rádio, o som que ouvimos chega até o quê? Até nós pelo ar atmosférico. Então é um meio gasoso, tá? O meio gasoso. Então falamos aqui do meio sólido, líquido e gasoso, tá? Onde é emitido, tá? Onde se propagam os sons, né? Certo. É quase impossível encontrar um ambiente livre de som, ou seja, com silêncio completo. Os sons que distinguimos no dia a dia podem ser muito diferentes, como os das músicas, das buzinas de carro, da fala, né? Do canto de um passo, do bate-papo de um bater de um martelo, do rasgar de uma folha de caderno, tá? Então, os sons são emitidos no nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia existe vários sons, né? Que temos na nossa casa aqui, né? Então, o som, ele é quase imperceptível, certo? Ok? Os corpos produzem som, tá? Na natureza, há corpos que produzem vibrações que se propagam em qualquer meio material, que é sólido, líquido, gasoso, que vimos anteriormente. Assim como a eletricidade, né? Dizemos que são os corpos bons condutores de som. Na eletricidade, a gente tem o que? Os maus condutores de eletricidade e os bons condutores de eletricidade. Aqui temos o que? Os bons condutores de som e os maus condutores de som. Os bons condutores de som são os que? Os metais, líquidos, o ar, por exemplo, são bons condutores de som. Eles se reduzem produzem vibrações e originam as ondas sonoras, tá? Então, bons condutores de som são ferro, alumínio, ouro, tá? Um exemplo de bons condutores de som. Mas tem também os maus condutores do som, né? Que são materiais maleáveis, como lã, tecido, espuma, né? Que não emitem vibrações e não dão origem às ondas sonoras. Assim, são os corpos mal condutores que eu falei para vocês, do som, né? O exemplo aqui, mal condutor do som, a lã, né? Olha aqui a lã, o tecido, a espuma, né? São maus condutores do som. Todo som tem sua medida por meio de quê? De um timbre. E hoje é muito importante sabermos de que maneira os técnicos realizam essas medidas
como proteção contra poluição sonora, né? Eu tenho aparelhos, tá? Um desses aparelhos é o quê? Decibelímetro, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui o decibelímetro. É uma medida, né, de quê? Que os técnicos utilizam para o quê? Para medir o som, certo? Beleza. Aí aqui eu tenho uma tabelinha, na tabela de decibéis. Esse decibelímetro, sendo que uma resposta dada, ele vai dar uma resposta dada em decibéis, tá? Decibéis, olha aqui, decibéis, tabela de decibéis, ele vai dar uma resposta em decibéis. Então, a casa sossegada, ele vai ter o que, mais ou menos? 20 decibéis. Olha, ainda tem um som, né? Se propaga som aqui. Alumínio, 30 decibéis. E olha aqui, música baixa, 40 decibéis. Tiro, olha aqui, 140 decibéis. Por exemplo, vamos ver show em estágio, 120 decibéis, né? E entre outros aqui que vocês podem observar, tá? Depois, quantos decibéis eles emitem, tá? Certo? Então, vamos continuar aqui. A exposição também, olha aqui, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis, presta atenção, 85 decibéis, provoca que a perda gradativa da audição. Quanto mais você fica escutando barulho, mais que 85 decibéis, você vai o quê? Vai ter essa perda de audição gradativamente. É tão séria a situação da população sonora, da poluição sonora atualmente, que podemos verificar na tabela de decibéis a seguir o tempo de exposição ao som que ouvimos, que o ouvido humano pode suportar sem prejuízo para a audição, tá? Então, sem prejuízo, olha, o quanto que o ser humano pode ouvir, né? Quantas horas, né? O quanto tempo de exposição ele pode ficar com certos barulhos, né? É o que, ó, dado em decibéis, certo? 85 decibéis, a pessoa pode ficar somente 8 horas expostas, tá? E vai aumentando. Por exemplo, 100 decibéis, 1 hora. 115 decibéis, 7 minutos somente. E se você ficar exposto a gradativamente exposto a esses sons, ruídos com alto decibéis, vocês podem ter a perda, provocar perda gradativamente da audição, certo? Então, pode prejudicar a saúde, certo? Por exemplo, quando vocês ainda não foram em shows, mas em show, por exemplo, em pecuária, tá? Lá é o que? Vocês tem o que? Uma poluição sonora enorme, tá? Tá, então comparando ao que, ó? Vamos comparar as medidas sonoras ao tempo de duração do show. Então lá tem uma alta poluição sonora, vamos supor 115 decibéis, se não for mais, né? Mais ainda, tá? Então, se você ficar lá exposto, você pode ter o quê? Sua audição, sua audição pode, na verdade, pode provocar o quê? Uma perda de audição, certo? Com muito barulho excessivo, certo? Então, vamos diminuir mais nos fones de ouvido, tá? Quando vocês forem escutar músicas, certo? Diminuir mais, por exemplo, ficar exposto, não ficar muito exposto ao carro ao automotivo, né? Que tem sons muito altos, né? Isso é uma poluição sonora, tá? Uma poluição que nos prejudica, tá? Com um certo tempo, ela vai o quê? Fazer com que nossos ouvidos não estejam do jeito que era antes, tá? Então, terminamos nossa aula por aqui. Tenha um excelente dia, tá? Qualquer dúvida, vamos tirá-la na nossa aula online. Beijos!